Nossa primeira aula aqui, né, através da internet, nós vamos falar de Sócrates e o início da filosofia humanista. Veja bem, por que uma filosofia humanista, né? Então, o que nós vamos aprender no dia de hoje? Nós vamos aprender como se deu essa mudança de pensamento, porque vocês se lembram da cosmologia. Vocês lembram daqueles três filósofos de nome meio diferente? O Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes? Pois é, esses três filósofos aí, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, eles foram os fundadores da filosofia. Sócrates vai ser o fundador da filosofia humanista. Por quê? Porque esses três primeiros filósofos, eles fundaram uma filosofia baseada na cosmologia, que é o estudo do cosmos, ou seja, o estudo dos planetas, o estudo da natureza, né? Então, vocês lembram que a preocupação dos primeiros filósofos, os filósofos que eram os cosmólogos, a preocupação deles era entender como surgiu o universo, do que é feito o Sol, né? A biologia humana, tá bom? Então, essa era a preocupação desses primeiros filósofos. Mas nós vamos ver que Sócrates, ele vem com uma proposta diferente. Ele fala, ué, mas a gente quer entender como funciona o universo, da onde vêm os planetas, né? Mas nós temos que entender o nosso mundo aqui. Para que a gente vai se preocupar com a Lua, com o Sol? O Sol está lá, bonitinho, a Lua, os planetas, as nuvens. Vamos nos preocupar com o ser humano. Nós temos que nos preocupar com a política, com a ética, com o bem dos cidadãos, com as virtudes. Então vamos deixar esse negócio dos planetas aí para depois. Vamos agora valorizar a ética, né? E através do diálogo. Então é isso que nós vamos aprender. Como se deu aí essa passagem da cosmologia para a antropologia. Vamos ver quem foi Sócrates e qual a sua importância e por que nós estudamos ele, não é? Aquilo que a filosofia deve realmente valorizar, que são as virtudes, e para Sócrates a coragem e a ética, e sempre fazendo isso através do diálogo, e não da briga, e não das guerras, né? Deixa eu ver aqui que acho que tem alguém me chamando aqui para a gente adicionar. Olha aí, ó. Pronto, adicionei mais um aqui. Vamos voltar lá para os slides. Tá bom? Então é isso que nós vamos aprender. E vamos iniciar aí com essa bela imagem da Grécia Antiga. Olha só, hein? Que beleza de imagem. Nós temos aqui, né, o Templo de Atena, né, que é chamado de Partenon, que é o que nós temos aqui. E nessa região aqui, pessoal, foi onde ocorreram aí os primeiros debates sobre democracia, por exemplo. Que mais? Foi aqui que Sócrates passou, Sócrates, Platão, né, fazendo aí as suas discussões. Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, a filosofia surgiu no período cosmológico e atualmente nós temos uma nova classificação. Nós chamamos esse período de período pré-socrático ou período cosmológico. Então, esses primeiros filósofos, eles tinham como preocupação conhecer a origem do universo, né? Então, aqueles três primeiros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e vieram outros filósofos também, como Heráclito, Parmênides, Zenão. Nós iríamos até ver um pouquinho desses filósofos, mas já conseguimos compreender que o objetivo do início da filosofia era dar essa ênfase aí para a natureza. Então, por que que chove? Como se forma a chuva? Por que existe o terremoto, as enchentes, as tempestades? Então, essa era a preocupação dos primeiros filósofos. Daí, né,
E aí eu citei, claro, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, tá? Que estão aqui, não é? E então começaram a vir outros mestres em retórica antes de Sócrates. Esses mestres em retórica, eles eram chamados de sofistas. Então, os sofistas, eles eram mestres de retórica. O que é retórica? Retórica é que nem os nossos deputados de hoje, tá? Eles são mestres em retórica. Por quê? Porque eles vivem falando o que é bom para o povo, o que é bom para isso, como que é, como é que faz, como que não faz, só que na prática não fazem nada. Então, os sofistas, eles eram assim, eles eram muito retóricos, né? E eles já vieram com esse pensamento de que a filosofia estava indo por um caminho errado, de ficar pensando na natureza e tudo mais. Isso foi influenciando Sócrates. O Sócrates falou: olha, até aí eles têm razão. No entanto, esses caras não buscam a verdade. Eles não têm, como está dito aqui, ó, eles não têm um compromisso com a justiça, não. Eles prezam pelas suas próprias opiniões, não é? Eles não têm um compromisso com a verdade. Puxa, então alguma mudança aí nós temos que fazer, não é? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho do Sócrates, tá bom? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Espero que não esteja ninguém dormindo, hein? Vamos lá. Então, olha só. Tô acordado, tô acordado. Tá acordado, né? Tem alguém chamando aqui também, acho para. Não, não é. Então, beleza. Vamos voltar lá então para a apresentação. Muito bem, aqui, pronto. Então vamos lá. Olha, o Sócrates, ele era filho de uma mulher que fazia partos. Naquela época não existia hospital, não existia o SUS, né? Não existia posto de saúde. Então, haviam as mulheres com a profissão parteira. A pessoa só fazia parto mesmo, né? Era o ganha-pão da pessoa, era fazer parto, tá? E por que que isso é importante? Nós vamos ver daqui a pouco. E olha só, o Sócrates ele vive na época do imperador Péricles, que vocês vão estudar o Péricles quando vocês estudarem em História, Grécia Antiga e Roma da Antiguidade. Vocês vão ver que Péricles foi o auge e também a decadência da democracia. Por que a decadência? Porque houve a guerra do Peloponeso nessa época. O Peloponeso era um rio que tem ali, né? E nessa guerra, Atenas perdeu. Atenas perdeu para Esparta, tá bom? E o Sócrates, então, ele é considerado o patrono da filosofia, o fundador da filosofia antropológica. Por quê? Porque ele vai, então, romper com o pensamento cosmológico, como diz aqui embaixo, né? Ó, onde está aqui, estou passando aqui o mouse. Ele rompe com esse pensamento cosmológico dos primeiros filósofos, mas ele também vai romper com os sofistas, porque os sofistas, embora diziam que a preocupação deve ser com o ser humano, os sofistas, como eu disse, eles eram retóricos. Eles estavam preocupados não com a verdade, mas em serem famosos, em ganhar muito dinheiro, não é? E o Sócrates, então, ele lança aí uma máxima: conhece-te a ti mesmo, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E o Sócrates não deixou nada escrito. Então, como nós sabemos da existência dele? Nós sabemos sobre Sócrates aquilo que nos foi dito por Platão, por Aristóteles e por alguns outros escritos também. Tá bom? Olha, Sócrates ele inicia uma nova tradição filosófica, uma nova forma de pensar. Como eu disse, rompendo com a cosmologia, que se preocupava com a natureza e com os seus fenômenos, e rompendo com a tradição dos sofistas,
que eram retóricos. Sócrates, ele vai voltar o seu pensamento para o conhecimento do homem, mas do homem em sua essência. Sócrates vai perguntar: olha, de onde nós viemos? Será que existe mesmo um Deus ou vários deuses que nos criaram? E esses deuses, eles têm um objetivo de vida para nós? Sendo assim, qual é o sentido, então, da nossa existência? Será que nós estamos aqui neste mundo com uma missão já pré-determinada pelos deuses? Né? Os deuses nos criaram para cumprir uma missão. E como conhecer essa missão? Professor, Sim, tem uma pergunta. pode fazer a pergunta. O Sócrates, ele não era a favor da cosmologia, né? Na filosofia. Você explicou aí. Sim, Ele era não é mais humanista. isso. Mas você leu aí que ele procurava, entre todas essas coisas que você leu, ele procurava a origem do ser humano. Por que que a gente está aqui, de onde a gente veio e tal. Mas não teve, sei lá, alguém para dar um empurrão nele, para ele se ligar que talvez a resposta não esteja aqui, sim lá fora. Porque é muito antigo o universo, velho. Tipo, não é. As coisas que Sim. tá na Terra não necessariamente tem que ser daqui. Não sei se você entendeu, mas, sabe? Vamos ver se eu entendi, porque assim, ó, vou dividir aqui a sua fala. Então, veja bem, o Sócrates, quando ele fala assim, eu quero saber de onde viemos. Os cosmólogos, eles queriam também saber de onde viemos, só que do lado biológico. Então, qual é a origem da vida, né? A origem biológica da vida. O Sócrates, ele quer saber a origem da vida num campo místico. Eu não vou te dizer Ah, entendeu. no campo místico. Então, qual é a missão nossa, né? Porque assim, tudo tem um sentido de existir. Tá, a cadeira. Qual é o sentido da cadeira? É sentar para você ficar mais confortável e poder almoçar, por exemplo, poder fazer Então uma ele tinha lição. tipo uma vista de terceira pessoa do ser humano, porque ele, como é que eu posso explicar? É isso que você falou, tipo, a gente olha para um objeto e a gente sabe o que que o objeto faz, o que que o objeto foi, para que que o objeto foi criado. Só que Sim, ele olhava para o ser humano e não tinha essa resposta. Aí ele queria procurar isso em um meio místico. É isso que você está queria falando? procurar essa resposta, exatamente. Então, o que é o ser humano nesse sentido? Por que nós existimos, né? A gente existe para quê? Para ficar fazendo guerras? Porque nessa época tinha muita guerra, né? Eu acabei de falar até ali que nós tivemos a Guerra do Peloponeso. E era muita guerra por quê? Para conquistar território. Então, você conquistava o território e matava muita gente, não é? Então, as pessoas, a vida nesse sentido acaba ficando banalizada, né? Puxa, você mata em prol de que ideal? É um ideal para o povo ou é um ideal de um governo tirano, né? Porque quem se beneficiava com com esse esquema de agregar terras, né? Você faz uma guerra para tomar a terra do outro. Quem se beneficia com isso? Ninguém, na verdade, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está aqui para quê? Para fazer guerra, para um destruir o outro, para a gente se matar? Não, tem que ter um propósito de vida, né? Então, o que somos? Nós viemos do quê? Foram os deuses que nos criaram? Quem foi que nos criou? Foram os deuses mesmo ou será que foi até uma coisa biológica, né? Ele não era assim, ele teve uma proposta humanista nesse sentido, tá? Então ele Então, era uma mistura de Carl Sagan com o Giordano Bruno. de Carl Sagan com Giordano Bruno, Ele era uma mistura dos dois. talvez um pouco de tudo. Eu gostava muito de uma série do Carl Sagan que chamava Cosmos, cara. Eu assisti a série inteirinha e tem a Eu sei, atualização aquela dela. que o Neil deGrasse Tyson tá assumindo agora, né? Isso, ele está sumindo, exatamente. Só que tem a Antigona, que, nossa, aquilo era o máximo para minha Quando ele época. criou o calendário cósmico. Nossa, foi o máximo. Então, assim, eu vejo assim que o Sócrates, talvez, ele tenha ficado mesmo, né? De uma certa forma, o Carl Sagan é sensacional, né? Ao mesmo tempo, então, que ele fala realmente, né, dos planetas e tudo, ele sempre tinha uma reflexão
filosófica, né? O Sócrates, ele já tinha uma visão, assim, um pouco mais antropológica do que o Carl Sagan, porque o Carl Sagan realmente ele vai querer estudar as estrelas, os planetas. Já o Sócrates vai falar mesmo para deixar isso de lado. O que vai importar é realmente que o ser humano, né, consiga aí se entender com o próprio ser humano integrado com a natureza. Então, preservar a natureza, porque preservar a natureza é preservar o ser humano. Então, se você destrói a natureza, você está destruindo o ser humano. Ou seja, nós estamos ligados. Mas ele não queria se preocupar com isso, do que são feitas as coisas, né? De que é feito a lua, como forma a chuva. Isso para ele era extremamente secundário. Tá bom? Vamos continuar? Uhum. Então, beleza. E aí, bom, dentro disso, né, desse lance de qual é o sentido da vida, o que é felicidade, o Sócrates falou, ó, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é conhecer a si mesmo. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como é a minha consciência. Eu preciso entrar, né, na minha própria alma, ele dizia. Eu preciso conhecer a minha alma, ou seja, quais são as minhas aptidões, né? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus defeitos? Como eu posso melhorar? Porque aí, se eu for uma pessoa melhor, eu vou me realizar mais. E quando eu for uma pessoa melhor e mais realizada, eu vou conseguir descobrir qual é o meu papel no mundo. E aí sim eu vou poder ajudar o mundo a ser melhor. Mas para que o mundo seja melhor, tem que começar por mim. Eu tenho que rever os meus conceitos. Será que eu sou preguiçoso? Eu não gosto de estudar, eu só gosto de vadiagem. O que eu tenho pensado ultimamente? Então, eu tenho pensado em trabalhar, eu sou meio folgadão. O que eu quero para mim, o que é que eu quero para o outro, né? Como eu posso me ajudar e como eu posso ajudar as outras pessoas. E nisso vem aqui, ó, como diz aqui no slide, a questão central, a busca da verdade. Veja bem, olha só uma coisa interessante. A gente mesmo, quando a gente começa a olhar os nossos defeitos, a gente procura parar de pensar, né? Ou seja, o nosso compromisso, às vezes, não é com a busca da verdade. A verdade é que eu tenho defeitos, tem que ser trabalhado, sim, né? Então, eu tenho que olhar para os meus defeitos e procurar ser melhor, né? Porque eu sendo melhor, eu consequentemente vou fazer a sociedade melhor, porque eu vou pensar em ser melhor para o mundo. Então, um deputado, por exemplo, que é pilantra, se ele olhasse para dentro mesmo do seu coração e ele falasse, puxa, olha, eu roubei esse dinheiro que ia para a educação. E olha agora, né? Agora os alunos estão aí, eles precisavam de uma internet melhor. Puxa, se tivesse dinheiro em caixa, ao invés de livro didático, nós daríamos um tablet para cada aluno e eles poderiam utilizar bem melhor a tecnologia. Então, a pessoa olhar para dentro de si e falar: olha, não vale a pena ser desonesto, porque a honestidade ajudaria a mim e ajudaria tanta gente. Então, o compromisso deve ser com a verdade. Se você tem um compromisso com a verdade e você conhece a ti mesmo, então sim você está preparado para ser um bom cidadão. Vamos continuar ou alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, hein? Então, olha só, o Sócrates ele tinha um método de filosofar. Ele falou assim: bom, eu estou me conhecendo melhor, mas como as pessoas podem fazer para se conhecerem melhores? Bom, elas precisam perceber que elas não sabem de tudo, não. Elas precisam perceber o quanto podem ser melhor, como podem ser pessoas melhores. Então, Sócrates criou um método baseado em duas etapas. Uma etapa chamada de ironia e a outra etapa chamada de maiêutica, tá? Quando a gente fala aqui em ironia, qual seria essa ironia? Bom, vamos ler aqui esse exemplo, tá? Vamos ver aqui esse diálogo entre Sócrates e
algum dos cidadãos ali de Atenas. Sócrates perguntou para esse cidadão: o que é a coragem? O que é a justiça? O ateniense respondeu: olha, são virtudes. Vem o Sócrates de novo: mas o que é a virtude? É agir em conformidade com o bem. Ué, mas então o que é o bem? E aí o cidadão, então, responde: olha, eu vou pensar e depois eu te respondo. Então, a ironia é isso para o Sócrates. Não é como nós usamos a palavra ironia aí no dia a dia, né? A palavra ironia aqui significa a pessoa descobrir a sua ignorância em relação a algum tema. Vamos fazer uma observação? O que é ignorância? No dia a dia, nós também usamos a palavra ignorância, às vezes, para expressar uma pessoa rude, uma pessoa grossa. E, na verdade, não é isso que é ignorância. A palavra ignorância, ela significa desconhecimento de algo. Então, eu, por exemplo, né, professor Marcos, sou ignorante em corte e costura. Eu não saberia costurar nada, por exemplo, né? Então, eu seria totalmente ignorante nessa área de corte e costura. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa ou em algumas coisas, né? Esse foi só um exemplo. E então Sócrates, ele fazia isso, ele ia fazendo perguntas para aquela pessoa até que ela percebesse: puxa vida, eu sou totalmente ignorante nesse assunto. Ou seja, eu preciso conhecer mais. Aí vem o que? A segunda parte do método, né? Que é a maiêutica. Então, veja bem, lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula que Sócrates era filho de uma parteira? Pois é, você não vai acreditar no que eu vou te falar, mas a palavra maiêutica significa parto. Por que o parto? Porque o Sócrates falava que fugir da ignorância para entrar para uma vida sábia era tão difícil como um parto, né? Era muito difícil, tão difícil como um parto. Então, né? Porque quando vocês já certamente viram aí alguma novela e tudo mais, onde aparece a cena de um parto, né? Ou numa série, você vê que a mulher faz muita força, sofre, não é? É muito difícil o parto. Então, o Sócrates ele fala que sair da ignorância é como um parto, é muito difícil, porque você tem que estudar, você tem que buscar o conhecimento, não é? Então, não é fácil. Então, por isso que é chamado de maiêutica. Então, o primeiro passo da maiêutica, como diz aqui no slide, é reconhecer a própria ignorância. Isso já é difícil. É muito difícil chegar assim e falar: puxa vida, olha, eu desconheço esse assunto. Puxa, eu estou errado, aquela pessoa está certa. Nossa, eu falei tanto daquela pessoa e não é que ela está certa, nossa. E agora para eu pedir desculpa, né? Então, assim, você vê que é difícil. Reconhecer a própria ignorância já é difícil. E é por isso que o Sócrates falava: olha, eu sei que nada sei. Ou seja, eu sei que quanto mais eu aprendo, mais coisas eu tenho para aprender, porque o conhecimento é muito vasto. Então, eu só sei que eu nada sei. Né? É reconhecer a própria ignorância. E por reconhecer a própria ignorância, o Sócrates foi considerado a pessoa mais sábia de sua época, pois reconhecer-se ignorante fez com que ele fosse buscar a sabedoria. Portanto, o que é que o Sócrates, então, ele procurava? Ele procurava o quê? O verdadeiro valor de cada coisa. Então, às vezes, nós não valorizamos uma árvore que temos no nosso jardim. Às vezes, nós não valorizamos a formiguinha que passa por ali. Não valorizamos a escola, não valorizamos o professor, não valorizamos os pais, não valorizamos os irmãos, não valorizamos, às vezes, uma namorada, um namorado. Então, olha só, Sócrates procurava o verdadeiro valor de cada coisa, né?
disso até das pequenas coisas também, o valor de uma caneta, né? Então, Sócrates, ele buscava a essência de cada coisa, a ideia, o real valor de cada coisa. Uma caneta, ela pode custar aí R$ 1. Puxa, tem pouco valor material, mas quanto valor ela não tem ao fazer uma anotação na sala de aula e depois você rever aquele escrito? Isso tem o valor de R$ 1? Não. É um valor inestimável, porque através daqueles escritos que você vai fazendo com aquela caneta de R$ 1 e você vai estudando, você pode se tornar um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista. Olha o valor que pode ter uma simples caneta, não é? Então, Sócrates, ele busca o verdadeiro valor de cada coisa que nós temos no nosso dia a dia. Bom, por enquanto aí, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma colocação? O pessoal está acordado? Viva! Tô acordado, mas tá suave, professor. Tô entendendo tudo. Tá tranquilo? Então, Também. Só um negócio só. Você falou que, tipo assim, ó. Ele era uma pessoa que ele reconhecia que ele era ignorante. Só que as pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas daquela época, tipo, reconheciam ele como um grande homem, tipo, um cara inteligente. Ou ele não era reconhecido? uma parte sim, outra parte não. Tanto é que ele foi condenado à morte, porque ele foi condenado à morte, o Sócrates, porque ele mexia com os poderosos, principalmente. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, assim, Sócrates anarquista. nossa, então, mais ou menos, né? Porque, assim, tinha muita gente que adorava o Sócrates, evidente, mas os poderosos não. Porque como ele chegava e incitava as pessoas, assim, a se autoconhecer e tudo mais, então, quando a pessoa conhece, quando ela sai da ignorância, ela começa a perceber, por exemplo, que aquele governo tem problemas, que aquela pessoa ali não é tão sábia quanto ela se diz ser, não é? Então, o poderoso acaba caindo. Então, como é que pode o poderoso cair porque uma pessoa simples alertou, né? Foi também o que aconteceu com Jesus. Se você analisar a vida de Jesus, né, independente do lado religioso, se você for analisar o lado histórico de Jesus, você vê que teve uma política muito forte, né? Porque Jesus, ele mostrou uma visão de Deus diferente das pessoas da época. Então, o que acontece? Essas pessoas também davam um dízimo, né? E aí essas pessoas começaram a falar, por que eu vou seguir esses caras aí? Eu vou seguir Jesus, porque Jesus tem palavras de vida mesmo. Agora, aqueles caras lá, eles falam as coisas, falam, e nem vivem o que eles falam. Então, por que eu vou seguir esses caras? Eu vou seguir Jesus. Então, esses caras ficaram enfurecidos e tramaram a morte de Jesus. E com Sócrates foi muito semelhante. Sócrates falava a verdade, Sócrates buscava alertar as pessoas. Então, é claro que mexeu com os poderosos condenaram ele à morte, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, o que é virtude para o Sócrates? Olha aqui, ó, nesse quadrinho azul, né? Para Sócrates, a coragem é uma das maiores virtudes. E principalmente a coragem para fazer o bem, a coragem para renunciar ao mal. Olha, veja bem, muitas vezes, o jovem principalmente, o jovem, ele é muitas vezes seduzido por muitas coisas no mundo, como, por exemplo, fumar, beber, ir para grandes baladas, não é? E muitas vezes tem jovem que fala, não, eu não quero fumar, eu não quero beber, né? Eu quero uma outra vida. E muitas vezes as pessoas falam, rapaz, deixa de ser careta, pô, não tem problema fumar um cigarrinho, né? Fumar uma maconha, tomar uma birita, beleza, vai te deixar mais alegre, pô, né? Deixa disso, cara, vem aí, vamos lá e tal. Então, renunciar a isso é muito difícil. Renunciar aí
a um grande prazer, né? Acaba muitas vezes sendo algo difícil. O Sócrates fala: olha, é preciso muita coragem para renunciar ao mal. Você receber uma proposta de uma propina, não é? E você renunciar, receber uma propina aí de 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais. Será que nós seríamos capazes de renunciar uma propina dessa? Então, é preciso ter coragem para isso. Não é para qualquer pessoa, não é? Então, o Sócrates, ele era muito incisivo nessa questão da virtude. Ele disse: a grande virtude é a coragem. Coragem para realmente fazer o bem. Nós também, você está lá, nessa época, sei lá, um pouco mais de frio, uma época de inverno, frio, você tirar um agasalho e dar para uma outra pessoa, né? Você abrir mão de algo para você, para ajudar o outro, é necessário coragem para ajudar. Que mais que é virtude para o Sócrates? Uma amizade. A amizade para o Sócrates tem um valor inestimável. Por quê? Porque o amigo de verdade é aquele que quer o bem do outro. Então, é aquele que está sempre ajudando o outro, né? Por isso, vem também o amor, ou seja, amizade e amor vêm em conjunto. Então, o verdadeiro amigo é aquele que quer o bem do outro. Se o seu amigo é aquele que quer o seu bem, ele não vai querer para você uma coisa ruim. Então, ele não vai te convidar para fazer um assalto, para fumar um negócio, para encher a cara, né? Então, o Sócrates ele dá muita ênfase na questão da amizade e do amor, né? O amor entre amigos, tá bom? E, claro, a justiça. O que é ser justo para Sócrates? Ser justo é buscar um meio termo, né? É buscar um acordo através do quê? Do diálogo. Então, a justiça, ela se dá através do diálogo, é chegar no meio termo, né? É procurar realmente agir com retidão, ok? Dentro da justiça, claro, que vai entrar o quê? O bom governo. Porque na época também você tinha governos bons e tinha aqueles políticos pilantras, né? Isso não é de hoje, não, tá? Então, ele falava que o bom governo é aquele que preza, olha só, pela beleza da cidade. E a beleza da cidade se dá através do quê? Se dá através da justiça, da paz, do bem comum. A cidade bela para o Sócrates, que para o Platão também, nós vamos ver o Platão depois, é a cidade bela, não é aquela que tem prédios bonitos, né, uma grande avenida, estátuas, um chafariz, um obelisco. Não, a cidade bonita é aquela cidade onde não existem pessoas miseráveis, onde as pessoas têm trabalho, onde as pessoas estão bem, onde as pessoas podem se desenvolver. Então, isso é a cidade bela para o Sócrates. Bom, por enquanto, alguém tem alguma pergunta? Porque nós já estamos caminhando aqui para o final. Tranquilo? Vamos continuar? Olha só que título interessante esse slide. Sócrates contra a democracia. Puxa vida, hoje nós falamos tanto de democracia, não é mesmo? Todos querem a democracia. O Sócrates não gostava da democracia. Mas a democracia de Atenas era muito diferente da nossa hoje, tá? A democracia de Atenas, ela era exercida pelos cidadãos. Só que cidadão, na época, não era qualquer pessoa. Hoje, qualquer um de nós é cidadão. Naquela época, não. Tá? Os cidadãos eram pessoas com algum destaque na sociedade, ou seja, um grande proprietário de terras, um general. Então, não era qualquer pessoa, né? Não era qualquer pessoa considerada cidadão, tá bom? Então, olha só o que o Sócrates pensou.
Quem seria melhor para conduzir um barco? Um estudado especialista em navegação ou uma pessoa qualquer, conhecida e admirada pela tripulação? Pois é, eu devolvo a pergunta para você. Se você for pegar um avião, você quer quem comandando o avião? Um piloto ou um professor de filosofia? Com certeza você vai querer o piloto. Mas se você quiser uma aula de filosofia, você vai querer a aula de filosofia com o piloto ou você vai querer o professor? Você vai querer o professor. Ou seja, o Sócrates ele dizia, olha, numa democracia, cada um desses cidadãos aí, eles têm um interesse pessoal. Então não adianta. Você tem que colocar no governo alguém que entenda de economia, alguém que entenda da sociedade, alguém que entenda de medicina um pouco, né? Claro, alguém que entenda um pouco de administração. Então ele achava melhor que fosse um monarca, um rei, por exemplo, um imperador, mas alguém com aquelas virtudes que nós falamos. Alguém que fosse justo, alguém que tivesse boas amizades, porque ninguém sabe tudo. Então você precisa ter boas amizades para que você receba os bons conselhos. Lembra que eu falei que o bom amigo é aquele que te dá bons conselhos, que te leva para o caminho do bem, não aquele que te leva para baixo. Da mesma forma, o Sócrates, ele falava, olha, o rei ele tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que tenha bons amigos, que façam bons aconselhamentos. Então, a democracia ele falava que era uma bagunça, porque cada um prezava pelos seus próprios objetivos e ninguém estava nem aí com a cidade, tá bom? E usa-se aí essa metáfora, né? Quem você quer que conduza o seu barco? Né, um grande navegador estudado, ou uma pessoa qualquer, só porque você admira, não é? Então, o governante ele tem que ser uma pessoa estudada, uma pessoa com conhecimentos técnicos, uma pessoa que ame a sua cidade, não uma pessoa que quer dinheiro, que tem algum interesse pessoal. Bom, por enquanto, antes de finalizar com a morte do Sócrates, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Vamos lá, então. Olha, Sócrates, então, ele foi levado ao tribunal por um influente orador que certamente era alguém que mexia com arte na época, né? E um político, tá? Anitus, que era esse orador, um sofista, e Licão, tá? Licão era um político, e Licão, assim, dizem as histórias que o Sócrates sempre conversava com o Licão, e o Licão acabava sempre, assim, ridicularizado pela sua própria ignorância. Não que o Sócrates o ridicularizasse, jamais. Sócrates não faria isso, mas o Licão sempre chegava querendo tirar o Sócrates, né? E o Sócrates que acabava tirando ele, porque o Licão, na verdade, era um bobalhão, vamos dizer assim, não é? Então, ele acabou sendo levado aí a um tribunal e foi condenado, olha só, por não reconhecer os deuses do Estado. Não é que o Sócrates fosse ateu. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, então Sócrates era ateu? Não, Sócrates ele não era ateu. Mas o Sócrates fazia algumas reflexões sobre essa questão dos deuses. Ele dizia, olha, os deuses já nos deram a inteligência, os deuses já nos deram mãos, braços, pernas. Agora é a hora de nós organizarmos a cidade. Nós já não precisamos mais dos deuses, porque eles já fizeram a sua parte, eles já nos deram os dons, o dom da vida, né? Os dons que temos aqui ao nosso planeta, a água, o ar, a terra. Agora é hora de nós colocarmos esses dons que recebemos dos deuses em prática. Então ele não era contra os deuses, né? E de introduzir novas divindades, como, por exemplo, a sabedoria. Para o Sócrates, a sabedoria era uma divindade, não é?
Ele foi também condenado por corromper a juventude. Por quê? Porque muitos jovens, né, o jovem é muito disso, né, da mudança, da transformação e tudo mais. Então, muitos jovens procuravam aí Sócrates. Então, ele foi condenado à morte. Tá bom? Bom, antes de fazer a revisão, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, o que nós aprendemos hoje, então, né? Hoje nós vimos aí como se deu essa passagem do pensamento cosmológico para o antropológico. Ou seja, os primeiros filósofos surgiram querendo conhecer a natureza, querendo saber a origem dos planetas, a origem da vida, né? A origem material da vida. E Sócrates queria saber o funcionamento da cidade, queria falar sobre amizade, sobre respeito, sobre justiça, sobre ética, sobre política. Então, ele acaba vendo a cosmologia como algo não essencial para o seu momento e funda a filosofia humanista. Que mais? Vimos que Sócrates valoriza a virtude, em especial a coragem e a ética. Vimos também aí o seu método baseado no diálogo, que é a ironia e a maiêutica. Lembrando que a ironia consiste em você fazer perguntas e chegar ao ponto onde você precisa de conhecimento, né? Então, se você estuda matemática, por exemplo, você começa a fazer uma equação. Chega uma hora que você fala, poxa, eu não sei continuar. O que é que está faltando? Às vezes está faltando você saber uma matéria anterior. Então, no nosso dia a dia é assim também. Às vezes você briga com uma pessoa e você não sabe por quê. Então você começa a rever a sua vida. A hora que você descobre o que é, né? É esse processo que Sócrates chamou de ironia. Esse processo de descobrir aonde é, né, que você é ignorante. A hora que você descobre, vem a maiêutica. Buscar o conhecimento verdadeiro. Tá bom? Senhor, Sim. eu acho que quando você tem o conhecimento, automaticamente você se torna ignorante. Quando você começa a compreender mais as coisas, tipo, porque nenhuma guerra, nenhuma briga, nenhuma treta assim ao longo da história foi tipo, vou tretar. Sempre tinha algum pensamento por trás, ou era um rei corrupto querendo terra para poder fazer bosta, tá ligado? Sempre tinha uns negócios desses. Ou era algum cara que tinha um preconceito com alguma raça, com algum ser, tá ligado? Então eu acho que o maior conhecimento como é que eu posso explicar? Eu acho que a maior ferramenta para não ser ignorante, além de se autoconhecer, é você ser ingênuo, puro. Não é ingênuo, é outra palavra. Não, Inocente, não buscar a sei. pureza. Sim, buscar a pureza de Sim, coração. Isso mesmo, está certo. mas tipo assim, eu acho que quando. Mano, é um negócio que você tem que pensar muito, porque, buscar a pureza. A gente tem inteligência, a gente pode fazer as coisas e tal. Só que em todo momento, mano, com toda pessoa, já aconteceu aquele momentinho de, não faz tal coisa aí que vai me prejudicar, na frente eu te ajudo. Aí você deixa de fazer a coisa certa, que às vezes não é uma coisa que vai acarretar uma mudança tão grande, para fazer a coisa errada para ajudar um cara ali, sendo que se você fizesse a coisa certa, você ajudava três, quatro, entendeu? É isso que Sim. eu tô falando. A partir do momento que você tem consciência, você já não é mais puro, você é ignorante. Então, buscar a pureza conscientemente é uma das coisas mais difíceis que tem. É o mais difícil, mas é isso que o Sócrates mesmo fala, porque aí vem essa parte da maiêutica, né? A maiêutica é esse parto, é a hora de renascer, é como um renascimento, mas isso não é fácil, porque você, a partir do momento, então, que você descobre os seus próprios erros, aquilo que você precisa melhorar, é muito difícil a gente querer sair disso. É difícil mesmo, é normal, mas isso é uma busca.
Veja bem, nós estamos numa aula de filosofia, e isso eu poderia, talvez, né, ajudar um pouco mais, né, falando da parte de espiritualidade, porque, assim, o Paulo Apóstolo, ele também falava isso. Paulo Apóstolo, ele falava, olha, muitas vezes eu faço o mal que não quero e não faço o bem que tanto desejo, não é? Então, claro que aí envolve também a graça de Deus, envolve uma vida de oração, que são coisas que o Sócrates não vai falar, até porque não era do contexto dele isso, né? A religião dos gregos era muito diferente da religião cristã. O Sócrates, ele vai apontar que o pensamento é que vai te ajudar. Quando você descobre qual é o seu ponto fraco, né, qual é o seu erro, qual é o seu vício, qual é o seu problema, então, você tendo amigos que vão te ajudar a te dar um aconselhamento, porque você não consegue isso sozinho. Por isso que ele aponta a amizade como sendo uma grande virtude, a amizade e o amor. Porque você não pode estar sozinho. Isso é muito, muito claro no pensamento de Sócrates. Você jamais pode estar sozinho. Então, quando você identifica um erro, é natural que você não saiba como sair dele, mas você tem as amizades. Num sentido cristão, também, claro, você tem a igreja, você tem o pastor, o padre, o conselheiro, será como queira chamar, você tem também os amigos, a assembleia, né, que vai orar por você. Quando você tem os amigos de escola, também você tem essas pessoas que vão te dar um conselho. O pensamento de Sócrates, ele vai por esse sentido, né? Você sozinho não consegue, mas o fato de você reconhecer o seu problema, a sua dificuldade, a sua ignorância, é o primeiro passo para você buscar a verdade. Mas nós vamos buscar isso sempre, até o fim da vida. Nós vamos buscar isso sempre. Isso também é nítido tanto em filosofia como na religião. Tá? Então, Sócrates também, ele fala que a nossa vida, ela é essa busca da verdade, mas nem sempre nós vamos conseguir. Tá certo? Então é uma busca constante por alguma coisa constante. que a gente não sabe o que é. Mas, não, na verdade é assim, veja bem, nós temos que tentar identificar. Então, se você tem, então, vou dar um exemplo, vai. Então, a pessoa que tem um vício em bebida. Então, a pessoa, ela descobriu que ela é viciada, porque, veja bem, tem muito viciado que fala, não, eu não sou viciado, eu paro quando eu quero. É a maioria. Isso eu sei até porque em religião eu trabalhei também. Então, essas pessoas têm uma dificuldade de se reconhecer que é um alcoólatra, por exemplo. A hora que ele reconhece, ele vai buscar os meios para vencer isso. Mas, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Ele nunca vai poder dar o primeiro gole. E ele tem que ter essa consciência disso também. Então, você vê que é uma busca diária. Da mesma forma, se você trabalha com política, você vê aquela politicagem, aquela coisa, um recebendo propina, o outro, e é coisa errada aqui, é coisa errada ali. Você fala, meu, o que é isso, cara? Então, se todo mundo rouba aqui, eu vou roubar também. Então, é você sair desse ciclo. Então, quando você faz isso, você está buscando. É isso que é o importante, é sempre estar rompendo com esses ciclos e buscando novos ciclos baseados na virtude, como Sócrates aponta. Então, a gente consegue, né? Nós não conseguiremos a virtude em plenitude. Em plenitude, só no reino dos céus, aí é o santo, né? Mas aqui em vida, nós conseguimos chegar perto do ideal. Tá? Nós conseguimos chegar perto desse ideal de bem, de justiça, de bondade, mas nós temos que querer de fato isso, tá bom?